Pronto, estamos gravando. Para começar sobre a vida dos adultos, meu Deus, está difícil acertar essa câmera hoje. Começar falando sobre a vida dos adultos, né? O texto vai falar sobre as concepções teóricas, né? Vocês lembram disso? Concepções teóricas sobre a vida adulta. Ele vai começar falando sobre o trabalho do Erik Erikson, né? Vocês lembram muito bem, porque vocês fizeram até um trabalhinho, né, falando sobre ele, o texto que vocês escreveram lá para o jornal. A maioria das pessoas escreveu sobre o Erik Erikson, né, que é um que a gente vem vendo há muito tempo. Ele vai dividir a fase adulta, né, em duas fases: a maioridade jovem e a maturidade. No caso da maioridade jovem, ele vai dizer que tem o conflito entre intimidade e isolamento, e a gente viu que essa maioridade jovem é aquela fase dos 20 aos 40, em que a pessoa ainda carrega algumas questões de identidade trazidas da adolescência, mas agora vão estar apoiadas em outros fatores sociais, como, por exemplo, o trabalho, a profissão e o relacionamento. Né? É uma fase, então, que a gente vai começar a abrir mão das coisas pessoais para conseguir viver essa intimidade com outras pessoas, né? É uma fase dos 20 aos 40 em que a gente tende a se casar, que a gente tende a ter filhos, né? Então é uma fase em que a gente vai cada vez menos pensando só em si mesmo e cada vez mais tendo que socializar esse pensamento, ou seja, tendo que agir pela sua família, pelo seu cônjuge, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos, né? E isso vai requerer um desenvolvimento no campo das relações humanas, especialmente na afetividade que se tem, né? E o que ele vai chamar de intimidade, que é isso de se aproximar de verdade das outras pessoas, né? Viver uma vida de fato compartilhando seus planos, suas características, seus interesses, tá? Então, no início da vida adulta, o desenvolvimento bem-sucedido requer a capacidade de renunciar suficientemente à identidade independente para comprometer-se em uma relação verdadeiramente íntima. Isso é o resumo, né, que a gente depreende aí do trabalho dele sobre o desafio específico dessa fase, que é a maioridade jovem, né? Já em seguida, a generatividade versus estagnação são as características que vão marcar o período da maturidade, que vai dos 40 até os 60 anos. Né? Ele vai dizer que nessa fase dos 40 aos 60, a pessoa já viveu pelo menos 20 anos na fase adulta, já tem uma construção maior, né, acerca da sua própria identidade, já é capaz de pensar nas contribuições que pode oferecer aí para a sociedade através do seu trabalho, através da sua vivência, e esse é um momento em que ela vai repensar algumas coisas na vida, né? A gente falou sobre síndrome do ninho vazio, quando os filhos começam a sair de casa, mais ou menos nessa fase. A gente falou, né, sobre a ideia da generatividade, que é o que eu vou contribuir, o que eu vou deixar para as gerações futuras. Segundo o Erik Erikson, essa é uma coisa mobilizadora, né, do psicológico, que vai, né, ser resolvida muitas vezes com a pessoa se dedicando a um trabalho social, se dedicando aos... Como é que é o nome? Aos frutos do seu trabalho, né, para as gerações futuras, com as nossas criações, seja com os filhos, né, que muitas pessoas se realizam através da vida dos filhos, né, e outras a partir do trabalho. Então a gente tem na fase adulta esses desafios que vão mobilizar certos conhecimentos e certos progressos psicológicos, né, em várias áreas, cognitivas, afetivas, justamente por isso que a gente diz que o desenvolvimento ele não acaba, né, na adolescência, ele continua, e aí o Erik Erikson vai mostrar isso pra gente, né, muito bem quem escreveu lá nos textos, quem dissertou sobre isso, e conseguiu perceber essas características, né. Essa fase da maioridade, da maturidade, ela também já está, ela é considerada o auge da produtividade e da criatividade do ser humano. Né? Então, nessa fase é quando você já está muito bem estabelecido, geralmente, né? Você já tem uma experiência longa naquilo que você executa, e aí você está vivendo mais ou menos próximo do auge da carreira, né? Isso geralmente influencia bastante para a pessoa pensar, né, o que mais ela pode fazer, como ela pode viver essa generatividade. Depois a gente viu mais um conceito teórico nesse capítulo ainda,
que era o do Winnicott. O Winnicott que ia dizer que existem vários graus de maturidade, né? Resumindo aqui a ideia dele, a maturidade ela não é alcançada como um patamar final do desenvolvimento, mas ela é vivenciada em cada período dentro da lógica do próprio período. Então, existe criança madura para a idade dela, né? Isso não significa que a criança age como um adulto, significa que ela desenvolveu tudo que ela precisava desenvolver para aquele momento, para aquela fase do desenvolvimento, né? E existem adultos maduros e existem idosos maduros. A maturidade está relacionada à experiência de vida de cada um e não a uma medida, uma régua, né? Que vai do zero até o ponto final, que seria essa maturidade. O Winnicott ainda vai falar sobre algumas questões importantes que são consideradas tarefas ou desafios da vida adulta que vão promover o nosso desenvolvimento nessa fase. Ele vai dizer que o adulto saudável, né, o adulto mais maduro, ele desenvolve-se no sentido de trabalhar a sua própria democracia, né, para poder viver em democracia. Isso significa que cada vez mais o adulto vai entendendo que as necessidades que ele tem são também necessidades compartilhadas com outras pessoas, que outras pessoas também têm necessidade, e que as melhores formas de nós vivermos nisso, né, vivermos a nossa vida e desenvolvermos de forma saudável, é a gente poder viver numa situação democrática em que todas as necessidades são consideradas, tá? Que a gente não usa mais o egoísmo, que é característico das fases mais não desenvolvidas do nosso comportamento. Né? Então, ao invés de pensar só em si mesmo, o adulto torna-se aquele que vai pensar cada vez mais no coletivo, entendendo que o coletivo é esse espaço de socialização que tem como finalidade, né, ou deveria ter como finalidade, buscar o bem-estar de todos os envolvidos, tá? Então ele diz assim, o adulto saudável é aquele capaz de sustentar um modelo democrático, quer seja enquanto sociedade, quer seja nas suas inter-relações. Então, tanto no micro quanto no macro, é importante o processo democrático de relação para as pessoas poderem se respeitar mutuamente e construir as coisas juntos, tá? Uma outra tarefa da vida adulta é aceitar a nossa impotência e imperfeição. Quando o Winnicott vai entrar nisso, ele vai falar sobre algumas características aí, né, que são comuns, inclusive na análise do Carl Jung, que ele vai dizer que nós precisamos entender, né, que muitas vezes a autoimagem que nós criamos sobre nós mesmos, ela não é capaz de resolver todos os problemas. Nós não somos capazes de alcançar tudo que nós sonhamos na vida. Nós vamos ter, sim, limites, nós vamos ter dificuldades, né? E é importante reconhecer esses limites e reconhecer essas dificuldades. Que muitas vezes nós não temos toda a potência, né, que nós sonhamos ter na juventude, mas que tá tudo bem, que a gente pode ainda assim viver saudável, constituir muita coisa interessante na nossa vida, né? Então esse é um desafio, entender-se como sujeito completo e não como sujeito idealizado, tá? O Winnicott vai falar então de 4 tarefas: permanecer na linha do amadurecimento que começou quando éramos bebês, sem pularmos etapa, né? O que significa alcançar a maturidade dentro de cada fase. Segundo ponto, desenvolvermos um bom modo de vida democrático, né? Terceiro ponto, terceira tarefa, aceitarmos as nossas impotências e imperfeições. E por último, sermos capazes de lidar emocionalmente e de vivenciar o processo de envelhecimento e morte, tá? São algumas tarefas que o adulto tem, né? Que vão ficando cada vez mais urgentes à medida em que se envelhece, né? E, portanto, são coisas que mobilizam o nosso desenvolvimento psicológico nessa fase, tá? Se, por um lado, nós não temos o desenvolvimento como nós tínhamos na adolescência e na infância, nós temos outros movimentos de desenvolvimento. Bateu uma porta aqui em casa, tomei um susto. Outros movimentos de desenvolvimento, né, que vão se dar por conta das condições que nos encontramos psicologicamente e culturalmente. Tá bom? Depois, a gente vai entrar no Jung, terceiro autor que a gente estudou nessa unidade, né? O Carl Jung, que vai falar sobre os arquétipos e vai dizer da importância do arquétipo da sombra nesse momento da vida, né? Que vai acontecer uma integração
né? O processo de individuação, que é o do sujeito se entender no mundo, né? O sujeito se entender como pessoa e se compreender por completo, né? A partir de suas riquezas vivenciais, vai passar o momento de integração com a sombra, né? O que é isso? É o momento de você perceber coisas que seu consciente foi protegido de ter contato sobre você mesmo, né, ao longo da vida, então coisas que nós escondemos de nós mesmos, mas que nessa fase da vida tendem a entrar em conflito com a leitura que a gente faz de mundo, né? Então, se a gente apontava defeitos nos outros, esse é um momento que muitas vezes a gente toma consciência que nós também temos esse defeito, ou que nós temos também aquela limitação, ou aquilo que nós apontamos no outro, né? Então, esse outro lado da moeda de quem nós somos começa aí a se revelar dentro desse processo de integração do self, né? E aí o Jung vai falar que acontece uma metanoia, né? A metanoia se refere ao processo de questionamento, de revisão dos valores, de escolhas, de eclosão de conteúdos reprimidos em nossa sombra, de uma necessidade de conectar-se ao nosso interior, sem desconsiderar o mundo externo, mas diminuindo nossas expectativas em relação ao que os outros demandam de nós, construindo essa busca por nossa autenticidade, pela liberdade de poder afirmar-se quem sou, trazendo à luz aspectos importantes da nossa personalidade. Então, trazer à luz aspectos importantes da personalidade significa que nós continuamos mudando e nos desenvolvendo ao longo de toda a vida, inclusive na fase adulta. Nós vimos depois que a teoria existencial é uma teoria que não vai dividir o ser humano em fases, que vai pensar o desenvolvimento a partir de um contínuo, né, que vai variar de subjetividade para subjetividade, não tem um pacotão aí de interpretações sobre o processo de desenvolvimento de cada um, né? Então não tem fases de desenvolvimento dentro da teoria existencial, mas o que acontece é que vai pensar o quê? Que essa autenticidade está igualmente vinculada ao fato de aceitarmos a vida humana como é e conseguirmos lidar com as ansiedades e angústias que são implicadas em nossas escolhas. Logo, está ligada à maturidade pessoal e social. Dentro do existencialismo, então, a gente vai falar que é do desenvolvimento da autenticidade, que é a consciência, né, que se toma de que as escolhas que nós fazemos, as angústias que nós temos, as ansiedades que nós vivemos, têm relação com o nosso próprio processo de desenvolvimento, que ele é pessoal, que ele tem a ver com o que nós vivemos, né? E não com uma fase específica para todos. Dentro desse trabalho aí, a gente vai destacar o Sartre, né, que vai falar que o que existe é o homem por si, portanto, todas as outras coisas são dadas aí a partir dessa existência com nada definido a priori, né? Quer dizer, estamos aí como somos livres para fazermos as nossas escolhas, e ser adulto envolve fazer essas escolhas e conhecer as angústias implicadas em cada escolha que a gente faz, tá? Por outro lado, a gente tem a teoria comportamental, que vai fazer um levantamento mais ostensivo sobre as influências e os impactos do ambiente, né, sobre o desenvolvimento das pessoas. Também é uma teoria que não vai falar sobre fases do desenvolvimento humano, né? Então você tem, por um lado, a psicanálise, né, com Erik Erikson, Winnicott e Carl Jung, com a psicologia analítica, que vão dividir a fase adulta em fases e vão tentar ler essas fases, né, tentando mostrar o que há de comum nas experiências humanas dentro de cada uma dessas fases. E você tem, por outro lado, a análise comportamental e a psicologia fenomenológica existencial, que vai pensar num processo contínuo, sem fases, né, mas uma pensando na escolha do indivíduo e outra pensando na relação com o ambiente. Tá? Dentro da proposta do Skinner, então, a gente entende que os comportamentos e tudo que são, né, os nossos pensamentos, as nossas crenças, elas estão relacionadas à nossa vivência em um determinado contexto ambiental, né, que vai estudar isso a partir da EC, lá, né, com reforçador, punidor, né, todas aquelas relações lá que a gente viu. Quem cursou a EC já viu, né, mas ele vai dizer que a vida adulta, ela é, né, organizada em torno dessas contingências de reforçamento para conhecer
o ser humano, para entender o que ele pensa, o que ele faz, a gente precisa conhecer essa história particular de reforçamento, né, que a pessoa viveu ao longo da vida dela. Então também não tem fases, né, o que tem é uma leitura da perspectiva do sujeito que está vivendo essa fase. Ok? Dúvidas sobre a 3.1? Alguma coisa que não lembrava? Fica aberto, fiquem aí. Podem contribuir aí para a gente poder, para eu poder ir acertando a explicação para saber se eu estou falando exatamente o que vocês precisam, vocês querem saber, ou que vocês tinham esquecido sobre esse momento, essas sessões. Já na sessão 3.2, nós vamos entrar na questão do trabalho e da identidade do adulto vinculado à família. Né? Nós falamos sobre os papéis sociais, sobre as representações que se faz sobre a vida adulta. Começamos dizendo que não existe aquela estabilidade tão sonhada, né? Que essa estabilidade, essa estagnação do desenvolvimento é meio que uma fantasia, porque o desenvolvimento ele continua acontecendo, né? A gente passa muitos anos exercendo a mesma atividade ou buscando construir uma identidade em torno do mesmo elemento, o que não significa de forma alguma que o desenvolvimento está estagnado, tá? Então a gente tem dois mobilizadores principais aí durante a fase adulta, que são o trabalho e a família, né? Esses dois pontos, eles são importantes para a fase adulta, dadas as nossas situações culturais, tá? Isso não é inerente ao ser humano do ponto de vista biológico, isso é reflexo da forma como nós nos estruturamos socialmente, tá? A nossa estruturação social nos leva a vivenciar o trabalho e a família como elementos centrais na construção da identidade, tá? Então, sobre trabalho, a gente viu a condição do trabalhador dentro do capitalismo, né? Quem faz essa leitura para a gente é o sociólogo e filósofo Karl Marx, vai falar sobre o trabalho, né? Dizer que o trabalho é uma atividade essencial do ser humano, todas as pessoas exercem trabalho e que trabalho é diferente de emprego, né? Trabalho significa uma ação de construção e de reprodução da vida, né? Todo mundo exerce trabalho e nós vamos nos identificar a partir desse trabalho, né, do quem nós somos. Muitas vezes o trabalhador vive em situação precarizada e nós vimos, né, aí situações de exploração no trabalho, como trabalho escravo, trabalho mal remunerado ou sem condições dignas, né, trabalho decente, né, que é a ONU que vai falar de trabalho decente. Nós vimos que muitas vezes não acontece, que às vezes a renda do trabalho não é suficiente para o trabalhador, né, e isso vai mobilizar uma série de mecanismos de desenvolvimento de identidade, né, no sujeito. O trabalho também está relacionado com o sustento na nossa sociedade, está relacionado com o valor, né, de construção de pessoa de valor, pessoa trabalhadora é a pessoa de valor. Então, nossa identidade tende a ser gerada e nossas características, né, psicológicas vão desenvolvendo no sentido do nosso trabalho, né, ou orientados também pela função do trabalho que nós exercemos perante a sociedade, perante a família. Um outro ponto seria, então, a família, né, que vai balizar o desenvolvimento em outro sentido, né, o seu papel social, a sua representação social de homem e de mulher, né, de marido e de esposa, de pai e de mãe. Existe essa diferenciação cultural do papel, né, entre os gêneros. Nós construímos o gênero em cima do sexo biológico e nós diferenciamos os papéis sociais a partir, né, do corpo da pessoa. E isso vai condicionar uma série de formas de desenvolvimento, né, de características psicológicas, afetivas, que são diferentes, né, que vão diferenciar aí como nós reconhecemos o trabalho de homem e de mulher. Nós vimos que não é natural que seja assim, mas que é construído de acordo com a nossa relação, né, social e histórica. Nós vamos construindo esse lugar que é o papel do homem, o papel da mulher, né, que aí vai condicionar que a mulher tem que exercer certas funções e o homem tem que exercer outras. Então, essa diferenciação aí vai mobilizando o nosso psicológico para construir-se a partir dessas relações sociais de gênero também. Então, gênero e trabalho são duas categorias muito importantes para a gente pensar o desenvolvimento
nessa fase da vida adulta. Depois, a gente avançou para 3.3 e foi falar sobre dilemas da vida adulta, né? Nesse momento, a gente começou a falar sobre envelhecimento, né? Nós começamos a falar sobre o climatério. O que é o climatério? É a fase, né, já mais avançada da vida adulta, ainda não no envelhecimento, mas ali ainda no final da vida adulta, entre os 50 e os 60 anos, quando começa a acontecer o declínio hormonal, né? E alguns processos biológicos começam a dar sinal de que o envelhecimento logo vem, né? Aí é o caso da mulher que vai passar pela menopausa, do homem que vai passar pela andropausa, e isso vai ter efeitos também psicológicos. Além de serem processos, né, fenômenos que são biológicos do nosso corpo, né, o climatério, essa fase de redução da produção hormonal, ela é biológica, todos os seres vivos humanos vão passar por isso em uma certa idade, né, mas a forma como se vivencia isso depende de fatores psicológicos e culturais, muito parecido com aquilo que a gente estudou com relação à puberdade e adolescência, né, então a gente tem o climatério como fenômeno biológico, e associado a ele a gente tem transformações culturais, né, do lugar da pessoa e transformações físicas e psicológicas acontecendo. Então nós vimos que nessa fase acontece um alto risco de estados depressivos, não necessariamente de depressão, mas de estados depressivos, né, de luto pelo corpo que se perde, de luto pela posição social que vai se transformar, né, vai se diferenciar, especialmente se a aposentadoria acontecer junto, né, com o climatério. Então, é uma fase que geralmente é difícil, que requer cuidados com a nossa saúde, né? Nós falamos aí nessa aula, lembra que a gente falou sobre comportamentos que são de risco para a nossa saúde, nós até falamos do aumento da expectativa de vida, né? E da necessidade de homens e mulheres se cuidarem mais, especialmente os homens, que têm mais dificuldade de procurar ajuda e de identificar sinais emocionais deletérios. Então, homens têm mais dificuldade de perceber ansiedade e depressão e acabam se envolvendo em comportamentos de risco como o alcoolismo, né? Por não saberem lidar aí com o sofrimento gerado nessa parte. Nós falamos da expectativa social e da representação social, né? Que tem o envelhecimento para a mulher, porque é difícil sustentar uma aparência jovem que é valorizada, né? E para o homem é difícil sustentar a virilidade, inclusive no campo sexual, né? Tanto quanto de prática sexual. Então a gente tem alguns desafios, né? Que são vividos do ponto de vista psicológico para quem vivencia essa fase, né? Falamos um pouco sobre a depressão, falamos que os sintomas da depressão e observamos como eles são diferentes e que podem ser vivenciados estados depressivos durante a fase do climatério, que não necessariamente são a depressão em si, né, mas são fases de transição que requerem acompanhamento psicológico, que requerem acompanhamento de profissionais de saúde, né, para que não se tornem, de fato, problemas de depressão grave. Para encerrar esse capítulo 3.3, nós falamos sobre o tema do analfabetismo, né? Dissemos que o analfabetismo ele afeta muitas pessoas no Brasil, né? Aproximadamente 7% da população. Isso é o correspondente a mais ou menos 11 a 12 milhões de pessoas, né? Que o analfabetismo ele vai dificultar muito o processo de desenvolvimento, porque vai privar a pessoa, né, de ter acesso a uma educação, a um trabalho de qualidade, né? Tudo aquilo que é necessário para o nosso desenvolvimento saudável, né? O lazer também, tudo vai ser privado para uma pessoa que não sabe ler e escrever. Ela vai ter uma vivência um pouco mais difícil na sociedade. Quanto mais o tempo avança, né, em sentido de período histórico, mais necessário se torna que as pessoas saibam ler e escrever. Imagina uma pessoa que não sabe ler e escrever hoje, ela não pode acessar o computador, não pode acessar o celular, não pode, né, ter acesso a livros, a educação, a um trabalho digno, né, que tem uma remuneração decente, boa. Ela geralmente fica dependente de outras pessoas que sabem ler e escrever, né? Então, é uma situação precária que promove um grande agravo ao desenvolvimento, né?
promove agravo, o que eu quero dizer é dificulta, né, que torna o desenvolvimento mais debilitado, né? E aí a gente tem que pensar um pouco na condição desses adultos que vivenciam a situação de alfabetização tardia, né? E aí o Apostila vai retomar um pouco do trabalho do Paulo Freire, dizendo que é possível, sim, a gente trabalhar uma educação para jovens e adultos, né, que não tiveram oportunidade de vivenciar essa aprendizagem de leitura e escrita na fase que deveria, mas que tem dificuldades na atualidade para poder voltar a retomar os estudos, e o Paulo Freire vai dizer, é possível, porém, temos que pensar criticamente na condição desse sujeito e rever os nossos modos, né, de ensino, rever os nossos modos de relação com essas pessoas, né? Então, para falar sobre a vida adulta, eu acho que o mais importante que fica enmarcado a seção 3.2, que vai falar sobre trabalho e família, né, que são os contextos que vão impulsionar o nosso desenvolvimento, conhecer as condições de trabalho de uma pessoa, conhecer as condições de trabalho de uma sociedade, vai refletir, vai demonstrar, vai lançar a luz para a gente, né, sobre como que está se dando o desenvolvimento dessa pessoa nessa fase, né? Então o trabalho é muito importante e ele está relacionado também com a aposentadoria, com o envelhecimento, né? Com as suas questões pessoais, que habilidades que você vai desenvolver, que capacidades, qual que é o território que você vai ter para poder desenvolver lá aquelas características preconizadas lá pelo Erik Erikson, por exemplo, né? O Erik Erikson também, do ponto de vista teórico, vai trazer o trabalho para pensar, né, a generatividade e a identidade em momentos diferentes. Então, o trabalho adquire primeiro o caráter de construção identitária, depois de generatividade, né? Então, veja, dá para fazer uma leitura integrada aí, né, do que o capítulo 3.1 e 3.2 vão trazer, que é essa noção de trabalho e de vivência de relação interpessoal, que vai se expressar principalmente através das relações de gênero, né? Então, quem nós somos na fase adulta, né, tem a ver com todas essas questões que foram discutidas aqui na unidade 3, especialmente 3.1 e 3.2. Tá? Tiverem dúvidas, comentários, sugestões, podem fazer, a gente vai, né, acrescentando aí se vocês esqueceram de alguma coisa, gostariam de saber, que eu me lembre, esse é o mais importante, o que ficou mais marcado aí das aulas que a gente estudou na unidade 3. Já a unidade 4, ela vai trazer outra perspectiva agora do desenvolvimento durante o envelhecimento, né? Essas foram as nossas últimas 2 aulas, então não preciso, né, me demorar muito aqui, né, porque deve estar fresco na memória de vocês. A gente vai falar sobre os idosos, primeiro sobre características do envelhecer, né? Nessa fase nós falamos que velhice e envelhecimento, né, são processos aí que acontecem dependendo da condição de vida da pessoa. O envelhecimento não é igual para todo mundo. Os idosos não têm a mesma vida, não têm as mesmas debilidades, não têm as mesmas condições. Depende de cada vivência, né, que a gente tem que estar atento para a idade cronológica, a idade biológica, a idade social e a idade psicológica. Vamos retomar isso daqui, que é importante para a gente entender de modo geral o envelhecimento. Idade cronológica diz respeito ao tempo, né? Cronos, que é tempo, tá ligado à cronologia, tá ligado à idade, né, em termos de números, em passagem do tempo. A idade cronológica, então, é quantos anos faz que você nasceu, né? Essa é a medida mais básica de idade que a gente tem, que é a nossa idade que a gente responde quantos anos você tem, né? Por outro lado, a gente tem também uma idade biológica, que diz do processo de envelhecimento do nosso próprio corpo, né? O que isso quer dizer? Alguns corpos vão envelhecer mais rápido, outros vão demorar mais. Alguns corpos vão envelhecer alguns órgãos, outros vão envelhecer outros órgãos, né? O envelhecimento, a idade biológica, ela não necessariamente corresponde à idade cronológica, tá? Você pode ter uma idade cronológica avançada e um corpo bastante conservado, ou você pode ter um corpo bastante deteriorado e uma idade cronológica pequena, né? Então, a idade biológica diz respeito a esse lado material, corporal, né, da nossa vida. A gente viu que vai influenciar muito no envelhecimento
como que a gente viveu a nossa vida, né, ao longo das idades, das outras fases de desenvolvimento. O texto até vai começar falando sobre o Skinner, né, que vai propor uma viagem para pensar a terceira idade como uma viagem para outro país e que a gente tem que se preparar. Então, tudo que a gente está fazendo hoje, né, vai refletir na forma como o nosso corpo vai envelhecer. Você tem a idade social, né, que é composta pelos hábitos e características esperadas para determinada idade, esperando que o sujeito se encaixe em determinados papéis sociais. Então, dependendo da idade, você tem uma certa subjetividade que é esperada e compartilhada socialmente. A gente teve um gostinho aí do que é essa idade social quando a gente foi entrevistar as pessoas para perguntar sobre idosos, né? O que as pessoas esperam que seja a terceira idade. Isso vai revelar o que é a idade social, né, que papel que a gente espera que as pessoas cumpram a partir de determinada idade. E você tem também a idade psicológica, que pode ser medida em duas formas. A idade psicológica, em termos de como que você evoluiu cognitivamente falando, né? Que vai dizer, por exemplo, do desenvolvimento, uma criança de 10 anos que tem um psicológico de 5, né? Um adolescente de 20 que tem um psicológico de 40. Então, esse lado mais subjetivo de como que a pessoa performa, né, as suas capacidades cognitivas. E, por outro lado, você tem também como idade psicológica a forma subjetiva como a pessoa se sente, como que ela se sente vivendo a vida dela, se ela se sente mais velha ou se ela se sente mais nova, em relação às pessoas que têm a mesma idade cronológica que ela. Ok? Deixa eu ver o que mais nós vimos. Nós vimos sobre o declínio biológico, né? Que vai acontecer, mas em idades diferentes para cada pessoa. Daí a necessidade da gente cuidar, né, desse processo de envelhecimento. Nós vimos a fase para o Erik Erikson também, na 4.1, a gente viu a fase para o Erik Erikson da terceira idade, né? Que ele vai chamar, que diz que é o conflito entre integridade e desespero, que é uma fase em que você vai se dar de cara com dificuldades graves em relação ao corpo e em relação à morte, né? Mas que também é o momento de fazer uma integração, né? Integridade, de entender toda a sua jornada, entender o seu processo de vida e ter mais consciência clara de qual é de fato a sua identidade, né? E vai poder se perceber como um sujeito completo. Né, envolve, deixa eu ver aqui, que tem uma parte que eu anotei que é bem legal. Aceitação do seu círculo vital como único e das pessoas que se tornaram significativas e indispensáveis à sua vida, não permitindo, por isso, substituição. Então, as relações que você cultivou ao longo da vida, nessa fase, né, do envelhecimento, vão ficar cada vez mais marcados e cada vez mais dependentes, né? A gente viu também que a Joan Erickson, é isso o nome dela? Joan Erickson, a esposa do Erik Erikson, depois do falecimento dele, ela acrescentou mais uma fase de desenvolvimento aí, né? A partir dos 80 anos, ela vai acrescentar mais uma fase no ciclo de vida que ela vai chamar de gerotranscendência. Nessa fase, ela vai dizer que existem algumas mudanças ainda em relação ao self, né? Como, por exemplo, a busca pelo autoconhecimento e autenticidade, a diminuição do egocentrismo e a diminuição da obsessão pelo corpo. Quer dizer, passado dos 80 anos, a pessoa se preocupa menos com a aparência física e mais com a questão pessoal de autenticidade e autoconhecimento, né? E existe também uma dimensão cósmica da vida que começa a se revelar, que seria mudanças em definição de tempo e espaço e aumento da sensação de conexão com as gerações anteriores. Tá? Eu estou passando aqui mais rapidamente para a gente ter tempo de deixar um tempo livre no final para fazer a atividade, tá? Para encerrar esse capítulo, a gente viu três relatos de idosas, né, que vão falar sobre o envelhecimento.
e elas vão mostrar que cada envelhecimento é diferente um do outro, que nós precisamos aprender a prestar atenção no idoso, né, a partir de sua própria experiência de vida, e romper com alguns tabus, alguns estigmas que tem sobre a terceira idade, né? E na aula passada, um breve resumo, porque vocês acabaram de ver essa aula, a gente viu sobre representação social do idoso e marcadores psicossociais do envelhecimento. Então, principalmente, nós falamos sobre aposentadoria e nós falamos sobre... Era aposentadoria e o que era outro tema? Eu falando que é fácil lembrar e eu não estou lembrando. Sexualidade, né? Nós vimos que a aposentadoria ela é vivenciada de acordo com a classe social do sujeito, que é importante entender qual que é o sentido do trabalho para aquela pessoa, né? Então, fazendo uma integração aí de duas fases, né? Da fase adulta para o envelhecimento, a gente tem a transformação do trabalho em aposentadoria. E aí a aposentadoria vai ser vivida de acordo com o que foi o trabalho para essa pessoa ao longo da vida dela. Se ela conseguiu uma boa condição financeira, né? Se ela está numa posição de conforto, a aposentadoria vai ser vivenciada de um jeito. Muitas pessoas não podem parar de trabalhar e não podem se aposentar porque ainda precisam, né, contribuir para a renda familiar, e aí vivem essa aposentadoria de forma mais tardia, né, ou podem viver a aposentadoria também como um momento de luto por estar abrindo mão aí dessa identidade de trabalhador que constituiu ao longo da vida. Então, a gente precisa pensar aí sobre a relação do trabalho também com o idoso, né, para poder compreender por que ele está se sentindo, fazendo, agindo e pensando de uma determinada maneira, né, que tem toda a relação com a vivência que ele teve de trabalho. E, por último, a gente falou da sexualidade, né, que muitas vezes a sexualidade é um tabu para pessoas da terceira idade, né, que elas têm dificuldade de acessar informações, de compartilhar dificuldades e de viver, propriamente dito, a sexualidade nessa fase, porque há uma restrição da nossa sociedade, né? Nós achamos esquisito, feio, né? Muitas vezes imoral, né? A pessoa falar sobre sexualidade quando ela é mais velha, e isso dificulta bastante, o que tem trazido situações bem dificultosas, né? O que dificulta tem trazido situações dificultosas, é ótimo, né? Mas o que dificulta bastante tem trazido situações de conflito para os idosos com relação a DSTs, né? E ISTs. A gente falou bastante do caso do HIV na semana passada, né? Que tem aumentado entre idosos justamente por dificuldade dessa população de fazer uso dos preservativos, de conhecer as informações, de ter muitos mitos, né, relacionados à sexualidade que eles não conseguem superar por conta do tabu que é falar sobre isso. Ok? Então, esses foram os principais temas que nós vimos, né, nessa disciplina, especialmente na unidade 3 e 4. O que vocês tiverem mais dúvida, dá uma olhada na apostila. O que vai cair é basicamente isso que eu falei aqui, tá? Então, as fases do Erik Erikson, Jung e Winnicott, trabalho e gênero, envelhecimento, sexualidade no envelhecimento e processos de envelhecimento relacionados à aposentadoria, tá? São basicamente esses os temas. Eu vou escrever para vocês lá no portal, na aula da 4.3, vou fazer um resumo escrito lá dos temas que vão cair na avaliação para vocês poderem estudar focado. Ok? Sobre a atividade... Ai, nossa senhora. Fala, Josiane. Professor? Oi. Só antes que eu esqueça, pode ser responder no final. Tá. Aqui no portal tem uma aula prática, matéria de desenvolvimento humano. Uhum. Aí eu fui lá, cliquei, olhei tudinho, aí tem tipo eu baixei o link, tipo um link, não tem? Aí já li, Sim. só que aí eu fiquei sem entender se é para fazer, se não é para fazer, o que é aquilo. Então, aí comentaram no grupo e ninguém soube responder também. Certo, eu acabei de ver com o Wilson aqui, tá? Como é que vai ficar isso. E ele falou que é sugerido que a gente faça, tá?
como essa é a primeira vez que eu estou dando uma matéria que tem atividade prática preparada pela pessoa, então é importante que a gente, ele diz que é importante que a gente faça. Como a gente vai ter esse momento de fazer, construir mais uma nota, né, a partir disso, vamos pensar assim, se a gente substituir esse trabalho de fazer resumo das teorias que eu passei por essa atividade prática, o que vocês acham? Que eu estou vendo aqui que ele é um resumão de todo o conteúdo. Pode ser interessante. Era um resumo do conteúdo. Mas como é que vamos fazer? Nós vamos pôr em prática em si? Ah, tá. Então, ele fala atividade prática. Eu quero saber, entendeu? Pelo que eu estou lendo aqui, não é prática. É só... É para escrever, é para analisar, né? É o que a gente tem feito nas nossas atividades. Responder perguntas, né? Isso. Só que assim, o prazo está curto, entende? Aí, se é prática ou se não era para prática, ninguém sabia responder. Nós ainda temos 1 hora de aula hoje, né? Em que vocês podem tirar um tempinho para responder essas 4 perguntas. Tem uma parte 1 aqui, que é o seguinte, eu vou ler aqui com vocês. A etapa 1 é a leitura de uma música, né? Uma música do Titãs, se não me engano. Cadê? Eu não lembro se tem o nome aqui. Ah, não, é Arnaldo Antunes, que chama Não Vou Me Adaptar, mas eu conheci essa música pela letra do Titãs, né? Diz aqui que é para a gente realizar uma leitura dessa música. Inclusive, eu já vou pegar aqui no YouTube agora para mandar para vocês o link para vocês assistirem aí, porque eu sei que tem clipe. Não vou me adaptar. Tem uma versão do Nando Reis aí. Vocês preferem Nando Reis ou Arnaldo Antunes, gente? É só dizer. Nando Reis. Nando Reis? Tem do Titãs também, tá? Saiu num CD do Titãs essa música. Então tem várias opções aí para vocês assistirem. Eu vou mandar para vocês, vou mandar para Kelly aqui o link então da versão do Nando Reis, tá? Para vocês ouvirem a música. É uma música que vai falar sobre envelhecimento, vai falar sobre desenvolvimento, no sentido de, eu já conheço essa música, né? Ela fala que os processos de desenvolvimento da nossa vida, nós vamos encontrando situações cada vez diferentes, que as coisas vão mudando, né? E nós temos aí uma dificuldade de adaptação, muitas vezes por desconhecer o novo, muitas vezes por medo, né? Vou mandar para a Kelly aqui o link. Kelly, você manda para o grupo? Mandei para a Kelly o link do vídeo do Nando Reis. Tá? Então, nessa primeira fase, o que a gente vai fazer? Ouvir a música, cantar ela, né? Quem souber cantar, canta aí bonito pra gente. E essa é a atividade prática. Não, brincadeira. E partir dela, compreender a adolescência enquanto processo histórico-cultural. Né? Ele vai falar sobre o processo de envelhecimento aí, especialmente na fase da adolescência, de que é difícil, né, entrar no mundo adulto, ter essas transformações, né? Esses processos de mudanças físicas, psicológicas e sociais dessa fase da vida que ele diz para a gente ler, a gente já fez isso, né? Já está feito, nós já fizemos até uma avaliação sobre isso. Então, esse texto deve ser discutido entre você e o orientador na atividade de interação. O que a gente vai fazer, então? Vocês vão pegar essa letra e vão interpretar essa letra e vão me dizer, né, o que vocês viram de relação entre essa letra e o processo de desenvolvimento na adolescência que a gente estudou. Tá bom? Essa é a etapa 1. Tá, professor, acho que eu devo estar no mundo de Nárnia, só pode, não estou entendendo nada. Eu também não entendi, não. Tá, tem lá a questão, eu vou falar, peraí, vou mudar de aba, tá aberta aqui, certo? Tá aqui. Tá aqui. Etapa 1 é a letra da música, certo? Isso. Certo. Etapa 2, aí é o questionamento sobre a adolescência. Certo. São 4 perguntas. A 1 nós já respondemos. Já fizemos até o trabalho com relação a isso. Sim, já está tudo feito, né? A 2 também, a 3 também, e a 4 também. Então, isso aqui está ok. E depois disso vem... O resultado da atividade prática é a gente poder sentar, discutir, trocar, né, essas informações, que seria numa situação de sala de aula. Como a gente não está tendo isso, vamos fazer só a análise da letra da música? Pode ser? Bom.
E o outro a gente já fez também, né? O outro vocês já estão careca de fazer, inclusive. Exatamente. Então, vamos analisar a música. Então, vocês têm essa 1 hora aí de aula até as 10h30 ainda, né? 50 minutos ainda de aula, para vocês fazerem essa análise, manda para mim lá no portal. E não precisa daí fazer o trabalho de resumo das teorias, tá bom? Aí, no caso, vai... No caso, vai? Trocar só? Vamos trocar, vamos fazer essa atividade prática que está indicada no portal, porque o Wilson falou que é importante fazer ela. Eu, particularmente, preferia que a gente seguisse adiante e não voltasse nessa questão da adolescência. Mas, já que está indicado aí para a gente fazer ela, vamos fazer, né? E nessa qual etapa que vamos fazer? Tem 1 e 2. A1. A1 é a análise da música. Já mandei o link com a letra com a música para vocês, pela Kelly, ela vai mandar no grupo. Escutem a letra da música, façam uma reflexão sobre esse processo de adaptação na adolescência e aí me entreguem no portal. Aqui tem, professor, diferenciar os conceitos de puberdade e adolescência é o 1. Esse dentro da etapa, sobre a leitura da música. 2, descrever as características mais significativas da adolescência. Compreender a adolescência enquanto processo histórico-cultural. Sim. Para contribuir no alcance desse objetivo, você vai utilizar a música e o texto depois sugerido. Feita essa contextualização, siga as seguintes atividades que você deverá executar na... Só que o 1 e o 2 e o 3 já fizemos. Sim, isso que o professor falou. Isso que nós falamos agora. Que não precisa fazer 1, 2 e 3. É só fazer a análise da música. É tipo assim, minha opinião, o meu ponto de vista, uma coisa assim? O que a letra da música traz para você compreender como que você pode fazer a relação entre o que a letra da música traz e o que a gente estudou aqui sobre as mudanças sociais na adolescência. Né? Esse texto a gente já viu e reviu, né, na unidade 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3. Tudo que a gente viu sobre a adolescência, né, conflui de alguma forma para entender essa atividade da letra da música. Né? Então, escuta a letra da música, pensa um pouco no que a gente estudou